capítulo 1, versículo 15 até o versículo 21. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Amém? Os irmãos podem sentar. Nessa noite nós vamos falar sobre o temor a Deus. E o tema desta mensagem é a força do temor e do destemor na vida de uma mulher. Tem um versículo muito conhecido na Bíblia que a Nalva citou aqui sobre o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus é algo tão relevante na vida do cristão, que a Bíblia menciona esta mesma frase por 3 vezes. Não a segunda parte, mas a primeira parte do versículo. Provérbios 1:7, Provérbios 9:10, que foi o que a Nalva leu, e Salmo 111, verso 10. Mas não é, irmão, sobre este versículo que eu quero falar, apenas ressaltar que, como a Bíblia trata deste tema com importância, muita importância, não só nestes versos aqui, que a parte A, em 3 vezes é mencionada da mesma maneira. Eu não vou aqui falar sobre a definição de temor, vou pular, porque a irmã Nalva já falou aqui o que é temor a Deus. Eu vou encurtar aqui. A Nalva já definiu aqui para os irmãos o que é temor a Deus, né? Não é medo, não é aquela coisa que você sentia, aquele frio na barriga e saía correndo do seu pai e da sua mãe quando você fazia uma coisa errada. Temor não é medo. Temor é uma santa reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Temor é o reconhecimento da santidade e da justiça de Deus. E eu diria, irmãos, não uma definição teológica do que é temor, mas algo que eu coloquei aqui, que temer a Deus é o conhecimento e o reconhecimento de corandel. Vocês se lembram disso? Sempre diante da face de Deus. É o conhecimento e o reconhecimento de que nós estamos sempre diante da face de Deus. Então, nesta noite, eu quero discorrer 2 histórias bíblicas com vocês e meditar sobre este tema que nós vamos falar aqui. No texto que nós lemos, nós temos a história de 2 mulheres, Sifrá e Puá. Essas mulheres, elas eram parteiras das mulheres hebreias. E essas 2 mulheres, elas receberam uma ordem direta do rei do Egito, que quando elas fossem ajudar as mulheres hebreias
a dar à luz, a terem seus filhos, que quando fosse menino, que elas matassem, mas se fosse menina, que deixassem viver. Então, irmãos, certamente, em uma nação tão grande como a nação de Israel já era ali no Egito, como diz no versículo 9, o qual disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E no versículo 12, diz que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, de maneira que isso se enfadava, que o rei se enfadava por causa dos filhos de Israel. Então, numa nação tão numerosa, é muito evidente que não haviam apenas 2 parteiras, mas estima-se que não havia menos de 500 parteiras naqueles dias em Israel. Então, essas 2 mulheres, Sifrá e Puá, elas eram provavelmente chefe das parteiras, igual tem hoje, Tem a chefe das enfermeiras. Elas eram provavelmente a chefe das parteiras, até porque aqui no versículo 19, quando o faraó interroga e questiona elas diz assim, que quando, e já tem dado à luz antes que a parteira venha a elas. Ela não diz antes que nós chegamos à parteira, ela diz antes que a parteira chegue. Elas já deram à luz. Então essas 2 mulheres, Sifrá e Puá, elas eram provavelmente a chefe das parteiras. Porém, elas tiveram algo de força em suas vidas. Elas temeram a Deus e não obedeceram ao rei. Não obedeceram ao rei. Antes, conservaram com vida os meninos. O rei queria assassinar as crianças. Ele já havia tentado diminuir o povo de Israel, como diz aqui nos versículos anteriores, multiplicando o trabalho forçado sobre eles, escravizando aquele povo, fazendo eles trabalharem duramente, afligindo eles com suas cargas. Porém, quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia. Então, esta tentativa não deu certo. Então, Faraó arquiteta um plano secreto, diabólico e maligno, e chama essas 2 mulheres para uma conversa direta com eles, e dá essa ordem para as parteiras. Porém, elas temeram a Deus. Ele queria assassinar as crianças, mas elas, por causa do temor a Deus, elas não obedeceram ao rei da superpotência do mundo antigo, mas temeram, ainda que elas viessem a ser punidas com a morte. Ainda que as suas vidas viessem sofrer a punição da morte, elas temeram a Deus. E o temor de Deus na vida dessas 2 mulheres trouxe um impacto de bênção profundo na vida não só delas, não somente sobre as suas vidas, mas também a nação que sofria com a crueldade daquele rei tirano. No versículo 20, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar por gentileza. No versículo 20, diz que Deus fez bem às parteiras. Porque é isso que Deus faz
aqueles que temem o seu nome. É isso que Deus faz àqueles que reconhecem quem Deus é, quem Ele é e o lugar que Ele está assentado em um alto e sublime trono. O Salmo 103, verso 11 diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E Lucas 1,50 diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem o seu nome. Deus fez bem às parteiras, porque é isso que Deus faz àqueles que temem a Ele, aqueles que temem ao Senhor, que temem ao seu nome. O mundo de hoje não é diferente daqueles dias. Ao contrário, é pior. Pois a falta de temor a Deus se revela quando a impiedade avança a ponto de assassinar crianças sem que ao menos haja uma guerra. Antigamente, nas guerras, muitas vezes, Deus ordenou que crianças fossem mortas. Mas neste caso aqui, irmãos, não havia guerra. O povo era submisso ao rei, ao trabalho, mas mesmo assim, a impiedade era tanta no coração daquele rei que ele ordenou a matança secreta daquelas crianças. E hoje, irmãos, o mundo não é diferente. O tirano Faraó está por aí, reinando no coração do mundo. Aquilo que Faraó planejou fazer secretamente, o mundo hoje faz abertamente. Qualquer um pode hoje matar uma criança abortando, porque a lei ampara. Isso revela o grau de impiedade do mundo. Quando crianças, não sem pecado, mas crianças que ainda não nasceram indefesas, são privadas do direito à vida pelos caprichos e interesses escusos deste mundo, revela quão podre este mundo é, quão podre este mundo está. Eu não quero me aprofundar sobre esta questão, mas eu quero dizer, olhem para isso, irmãos, como um avanço tremendo da iniquidade. Porque quando a vida humana é desvalorizada, a impiedade está reinando abundantemente neste mundo. Neste mundo corrupto, neste mundo anti-Deus. Não se curve diante dos interesses escusos deste mundo. Não se curve diante de autoridades perversas deste mundo. Não se curve diante da corrupção deste mundo. Não se curve diante das injustiças deste mundo. Porque Deus tudo vê. E Ele se importa com aquilo que Ele vê. Ele viu as parteiras. Ele viu as parteiras e fez bem a elas. Eu não sei qual foi o bem que Deus as fez. Talvez as tenha livrado da morte. Mas a palavra de Deus diz que Deus fez bem aquelas parteiras que temeram a Ele, porque Deus vê todas as coisas e Ele se importa com tudo aquilo que Ele vê. Ele viu as parteiras, como diz ali, fez bem a elas. Aqui nos versículos 20 e 21, a maioria dos intérpretes da Bíblia interpretam esses dois versículos 20 e 21 como se fossem interligados.
Mas segundo Calvino, este é um erro caro, pois não é isto que o texto diz. Vejamos, irmãos, o que é que esse texto diz. O texto diz que Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, e se fortaleceu muito. Então, este é o verso 20. Deus fez bem às parteiras. Na minha Bíblia tem um ponto. Não sei, na versão de vocês aí se segue. Deus fez bem às parteiras, ponto. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Agora no versículo 21 ele diz: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. A maioria dos intérpretes erram ao dizer que Deus estabeleceu casas para as parteiras. Mas isso é improvável, pois o pronome hebraico que é usado é masculino. E no uso geral, não pode ser aplicado às parteiras. Então, Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu casas. Mas para quem que Deus estabeleceu casas? Para as parteiras? Não. Não foi para as parteiras que Deus estabeleceu casas. O que o escritor disse ao mencionar as parteiras aqui no versículo 21 é o seguinte: que por causa do temor das parteiras, eles obtiveram uma descendência abundante, e Deus estabeleceu casas para quem? Para aqueles homens que iam morrer. Deus estabeleceu casas para o povo. E o povo aumentou muito, o povo cresceu, o povo se multiplicou. Por quê? Porque as parteiras temeram a Deus. Então Deus estabeleceu casas para o povo. E muito provavelmente para aqueles homens que iam morrer se aquelas parteiras não temessem a Deus. Aqueles homens iam morrer se aquelas parteiras não temessem a Deus. Mas porque elas temeram a Deus, Deus estabeleceu-lhes casas para o povo. Porque o propósito de Deus era aumentar o povo de Israel no Egito, até que se completasse, irmãos, o número de pessoas que Deus queria tirar do Egito. Deus estabeleceu casas para aqueles homens, para o povo de Israel, e o povo de Israel cresceu de uma forma abundante. Mais para frente nós vamos ver Deus falando para Eli em 1 Samuel 2:30. Deus diz assim: eu disse que a tua casa e a casa de teu pai seria perpétua, mas agora longe de mim fazer isso. Lá em 1 Samuel 2:30. Agora no versículo 35, Deus diz a respeito de Samuel, ele fala assim: mas eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, e edificar-lhe-ei uma casa estável. Vocês acham, irmãos, que Deus estava falando do sacerdócio de Samuel? Quem é o sacerdote eterno? Quem é o sacerdote estável? Deus estava falando do sacerdócio do seu filho, que ele estabeleceria uma casa, e este sacerdócio era para todo sempre. O nosso sacerdote eterno que está sentado à direita de Deus.
Deus não estava falando de uma casa de tijolo, mas Deus estava falando de uma estrutura, de um sacerdote eterno. Aleluias. Mais tarde Deus aparece novamente, agora para estabelecer uma casa para Davi. Segundo Samuel 7, ali relata esta passagem belíssima da palavra de Deus. Davi queria construir uma casa para o Senhor. Davi queria construir uma casa para Deus. Mas Deus é que queria construir uma casa para Davi. Disse o profeta Natã, versículo 11, o Senhor te faz saber que te fará casa. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Versículo 16. Essas promessas se cumpriram em Cristo. Ele é o sacerdote estável. Ele é o Rei eterno, o Rei da glória. Essas promessas se cumpriram em Jesus. E essas casas estabelecidas com Samuel e Davi aconteceram, sabe por quê? Porque aquelas mulheres temeram ao Senhor. E casas foram estabelecidas lá no Egito. E a semente de Abraão não morreu no Egito. E o descendente de Abraão nasceu muitos anos depois. Vocês estão entendendo aonde chegou a força do temor dessas mulheres? Porque o que estava em jogo ali, irmãos, era a semente de Abraão. Aquele do qual viria o Salvador do mundo. Mas por causa do temor dessas mulheres, aquela nação cresceu. Aquele povo se multiplicou. Depois Deus estabeleceu casa com Samuel e com Davi. E o descendente, muitos anos depois, nasceu da nação de Israel para libertar de uma vez por todas os oprimidos do diabo. Eu não sei quanto tempo essas parteiras, elas conseguiram não matar as crianças. Mas eu sei que foi por muito tempo, porque durante esse tempo a palavra de Deus diz que o povo aumentou muito. Logo depois nasceu Moisés e Deus libertou o seu povo do Egito. E quando o povo estava saindo do Egito, Moisés, cheio do Espírito Santo, ele fez questão de relatar 600 homens a pé, fora as mulheres e as crianças. 600 mil, obrigado, pastor. 600 mil homens a pé, fora as mulheres e as crianças. Porque Deus tinha um número de israelitas para sair dali daquele lugar. Eu tenho um devocional escrito nesse versículo, irmãos. Qualquer dia eu vou compartilhar com vocês. Amanhã? 600 mil homens a pé. Sabe por quê? Irmãos, eu não estou ignorando aqui a soberania de Deus. Jamais. Mas os meios que Deus usa para cumprir seus propósitos. Deus usou essas mulheres. Por causa do temor delas. Veja a força que o temor tem na vida de uma mulher. Quando você, de um homem também. Recebam a força que o temor tem sobre a vida de um crente. Deus lhe faz bem. Deus faz bem para a sua casa. Eu acredito que aquelas parteiras já eram casadas. Né? Antes de eu buscar auxílio no meu queridinho Calvino, eu fiquei pensando, mas as parteiras geralmente
parteiras são mulheres experientes, né? São mulheres casadas, são mulheres que já têm família, que já tiveram filhos. Não são mocinhas, para Deus ter estabelecido elas. Não são. Geralmente são mulheres mulheres mais velhas. E Deus abençoou, porque, irmãos, quando nós tememos a Deus, a nossa casa é abençoada, a nossa família é abençoada, o nosso trabalho é abençoado, a nossa igreja é abençoada, a nossa cidade é abençoada, o nosso país é abençoado, a nossa nação é abençoada pelo impacto do temor de Deus na vida de um crente. Esta é a força do temor. Eu queria falar mais sobre isso, mas eu preciso falar agora, meus irmãos, da força também do destemor na vida de uma mulher. Nós vimos a força do temor, o impacto que o temor tem na vida de uma mulher que teme a Deus. Tema a Deus, tenha temor, porque Deus está de olho em você. Em mim também. Deus está de olho em você. Tema a Deus. A presença de Deus hoje não é para ser temida? Porque nós vivemos no tempo da graça? Deus não fulmina mais? Deus não troveja mais no monte lá e sai relâmpagos e trovões? Deus mudou? Por acaso Deus deixou de ser quem Ele era? Deus deixou de ser santo? A presença de Deus é para ser reverenciada e temida, igualmente era no Antigo Testamento. Abra agora a palavra de Deus em Atos, capítulo 5. Aqui nós temos uma história trágica no início da igreja, mas que podemos tirar lições para as nossas vidas. Eram os primeiros dias da igreja, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, vendiam suas propriedades e repartiam tudo em comum. Mas Ananias e Safira, eu não vou ler o texto para avançarmos aqui nesta mensagem, mas Ananias e Safira, este casal que diz aqui que eles, um homem chamado Ananias, não tem jeito, irmãos, com Safira, chamou sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Esse casal, então, decidiu entre si vender uma propriedade e reter parte dela. Porque aqui, no 37:1, diz que, no 36 e 37, que José, chamado também de Barnabé, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então aquele casal decidiu vender também uma propriedade que eles tinham, porém reter parte dela, mentindo que haviam vendido por tal quantia. O desfecho dessa história parece ser exagerado aos olhos de muitos, mas ela nos transmite uma mensagem muito séria. Eu quero falar aqui, não entrar na questão de Ananias, mas destacar aqui a falta de temor na vida de Safira. Os irmãos conhecem a história aqui. Ananias chegou ali, depositou a quantia aos pés dos apóstolos, mas o que ele não sabia é que quando ele entrou pela porta, o Espírito Santo de Deus já havia revelado para Pedro que eles estavam mentindo,
que eles haviam vendido por uma quantia, mas trazido apenas uma parte, e afirmando que eles haviam vendido por aquele total X. Cerca de 3 horas depois, chega também Safira, linda e bela. Ela não sabia o que tinha acontecido com o seu marido. Então, o apóstolo Pedro, ao chegar a Safira, no 7 diz, passando quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabia o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse sim, portanto. Sim, portanto. Safira não considerou aquilo que eu disse no início, corandel, sempre diante da face de Deus. Deus vê todas as coisas e Deus se importa com aquilo que Ele vê. Deus se importa com aquilo que Ele vê. Nós vemos que Deus, Ele é tão gracioso, irmãos. Deus, por isso que temor não é medo. Deus, Ele é um Pai tão amoroso, que Ele concedeu a Safira uma chance de arrependimento. Mas ela não soube aproveitar. Ela não aproveitou. Ao invés de ser impactada pela pergunta de Pedro, ela simplesmente confirmou a trama diabólica. Deus deu a ela uma oportunidade de se arrepender. Pedro lhe disse, foi portanto, Safira, que vocês venderam aquela propriedade? Ela podia ter falado, não, Pedro, não, apóstolo. Na verdade, nós vendemos por esse valor tal. Só que meu marido e eu, porque ela compactuou com o pecado. Ela sabia de tudo. Nós vendemos, portanto, mas combinamos de mentir, de falar isso. Se Safira tivesse temor em seu coração, certamente a sua história seria muito diferente do que aconteceu. Mas ela não soube aproveitar aquela oportunidade que Deus estava dando para ela. E quantas vezes, irmãos, Deus, Ele tem falado conosco. Quantas vezes Deus, Ele tem nos chamado para um diálogo. É assim, é desse jeito, nos dando uma oportunidade de nós nos arrependermos, de nós confessarmos os nossos pecados diante dEle, de nós mudarmos esta situação. Mas muitas vezes nós continuamos ali afirmando, não, é assim e é assado. É desse jeito. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem falado com você nesta igreja, tem te exortado, tem te corrigido, tem mostrado o seu pecado, tem mostrado a sua necessidade de mudança, mas você está ali insensível à voz de Deus, à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo, mas Ele está te dando uma oportunidade de você se arrepender. Abre os teus olhos e veja a oportunidade que Deus te concede. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo da graça, mas Deus, Ele não faz vista grossa para os nossos pecados. É o tempo da graça, eu posso viver do jeito que eu quiser. Engana-se muito.
Porque a graça, o tempo da graça, ela veio pela morte do Filho. O tempo da graça veio porque o Filho de Deus, o Rei do Universo, deu o seu sangue por nós naquela cruz. Por isso que hoje nós vivemos o tempo da graça. Mas Deus não faz vista grossa para os nossos pecados. Deus vê tudo que nós fazemos. E constantemente Deus está falando conosco, nos dando uma nova chance, nos dando uma nova oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque eu quero dizer que não entraremos no céu de qualquer maneira. Não entraremos no céu de qualquer maneira. Não cometa pecado, irmã, para agradar seu marido. Não cometa pecado para agradar seu chefe. Não cometa pecado para agradar um amigo, uma amiga. Não cometa pecado, porque não existe autoridade maior do que a autoridade de Deus sobre a sua vida. Tema ao Senhor. Tema a Deus na sua vida. Porque Deus está vendo. E se você compactuar com o pecado, você é tanto culpado quanto quem planejou o pecado. Esta passagem de Ananias e Safira transmite uma mensagem muito séria para a igreja do Senhor. Deus está vendo todas as coisas. Não se dobre diante de nada. Não se dobre diante de nenhuma autoridade. Embora o texto aqui, o texto que nós lemos aqui, em nenhum momento Safira demonstra não estar de acordo com este ato. Mas não se submeta se a ordem contrariar a ordem de Deus, porque Ele está contemplando tudo e todas as coisas que nós fazemos. Não negocie com o pecado. A mensagem de Deus para nós, irmãs, para nós, irmãos, igreja do Senhor, nesses últimos dias é: não negocie com o pecado. Safira reteve parte daquela propriedade e quando ela teve a oportunidade de deixar no altar, ela se recusou. Quantas vezes Deus tem falado conosco? Entrega tudo no meu altar. Quantas vezes Deus tem falado comigo, tem falado com você? E eu quero dizer uma coisa, irmãs, para nós, que se nós estamos numa igreja onde é pregado a palavra que corrige, dê glória a Deus por isso. Não se ofenda, dê glória a Deus por isso. Porque muitas igrejas por aí não tratam mais do pecado. E eu, pelo menos, preciso ser tratada. Eu quero que Deus desce a chibata. Eu quero que Deus fala. Que Deus me sacuda. Dê glória a Deus, se a palavra está doendo. Dê glória a Deus se você for exortada. Se você for orientada. Porque quantas vezes Deus tem falado para nós: entrega tudo diante do meu altar. Mas nós retemos. A gente fala, a gente canta: tudo entregarei, não me dobrarei, não farei isso, não farei aquilo. Mas quando
Deus começa a tratar o nosso pecado, nós não gostamos. Quando Deus está tratando conosco, sabe o que Ele está fazendo? A mesma coisa que Ele fez com Safira. Entregue o que você retém. Entrega o que você está escondendo. Deixa tudo no meu altar. Porque, irmãos, aquilo que nós retemos é exatamente, justamente a nossa ruína, a nossa queda, a nossa destruição, a nossa fraqueza, a nossa decadência espiritual. É aquilo que nós estamos retendo. Ah, não, eu sou crente, mas nisso aqui ninguém toca. Eu sou crente, mas nisso aqui ninguém mexe na minha vida, porque a vida é minha. O que é que você está retendo? Que Deus nesta noite está te falando, deixa no meu altar. Deixa no meu altar. Deus viu o pecado de Ananias e Safira e tratou com eles. Se Deus nos chama para temê-lo e obedecê-lo, vezes após vezes, nós nos mantemos insensíveis à voz do Senhor, Ele tratará conosco. Se nós formos eleitos, se você é eleito, Deus vai tratar com você, porque no céu só entra santificado. Deus vai tratar, irmãos, com cada um de nós. Em Romanos 11, 22, Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus corrige. Hebreus 12, 6 diz que Deus corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Então, se Deus está falando com você, se Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã, para você entregar no altar de Deus, entrega. Porque se você reter, isso será a sua ruína, a sua decadência espiritual. E Deus vai tratar com você, porque Deus corrige e ama. E açoita a qualquer que o recebe por filho. Não espere Deus pegar o chicote na mão. Ouça a palavra de Deus. Se submeta. Tema a Deus. Tema a Deus. Porque Deus vai te lapidar. Deus se agrada disso, irmãos? Deus se agrada de açoitar seus filhos e corrigir? Lamentações 3,33 diz que não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Mas Ele é um pai amoroso, então Ele corrige. Mas não é do seu agrado. O agrado de Deus é isso aqui, ó. Trabalhar na nossa vida aqui, ó. Via palavra. Seja na igreja, seja na sua... Este é o agrado de Deus. Não é do agrado de Deus fazer nós passarmos por provações, por tribulações. Mas se precisar, Ele passa. Porque Ele quer a gente lá. E ainda nós temos que dar glória a Deus. Dizer aleluia. Porque Ele nos quer em sua presença. Se você é salvo, Deus vai agir. Deus vai tratar. As pessoas arminianas que não creem na predestinação, a primeira coisa que elas questionam é que Deus é injusto. A segunda coisa, elas dizem assim: se a pessoa é predestinada, então pode viver de qualquer jeito? Errado. Porque Deus limpará nossas vidas. Muito pelo contrário, a pessoa que entendeu o calvinismo, a doutrina
reformada, a doutrina do calvinismo, perfeitamente. Uma das primeiras coisas, irmãos, uma das primeiras preocupações que vem nela, eu devo temer a Deus. Eu devo ver quem Deus é e reconhecer quem eu sou. Não é verdade, irmãos? Justamente ao contrário, né? Então, Deus, Ele é um Pai amoroso. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui falando em seu coração. Nesta noite nós vimos a força do temor e do destemor na vida de um crente. Vimos como temer a Deus estabelece bênçãos presentes e futuras. Mas ao contrário, a falta de temor conduz à tragédia. Eu quero encerrar essa pregação nessa noite. E eu desejo que esta palavra, irmãos, seja tão libertadora para vocês. Eu desejo que esta palavra, irmãs, seja tão libertadora e transformadora na vida de vocês, como foi na minha e está sendo. Que Deus transforme pela sua palavra. E que nesta noite você possa refletir sobre o temor a Deus, sempre diante de Deus. Ele vê e conhece todas as coisas que você diz, as coisas que você faz, as coisas que você diz que entregou, mas na verdade você está retendo. Entrega tudo para o Senhor nessa noite. Entregue tudo diante do altar de Deus nesta noite. Não retenha nada no seu coração. Eu quero convidar vocês para se colocar em pé.